Saiu a apresentação, né? Deixa eu compartilhar ela outra vez. Pronto. Capítulo 16, né? Ele fala o seguinte: aqui não se pode servir a Deus e a Mammon, né? Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bom devo fazer para adquirir a vida eterna? Então Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não darás testemunho falso, honra o teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta. Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, tal aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digai-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Pessoal, hoje eu vejo isso bem recente, né? Existem os grupos de bilionários, né? Que eles distribuem, né? Nos Estados Unidos eles criaram um grupo que eu achei bem interessante. Quando a fortuna chega a tantos bilhões, eles dividem toda a fortuna dele na metade. Aí ele tá lá o pessoal da Microsoft, o Bill Gates, aí ele vai lá para baixo, não fica mais o mais rico, aí ele junta, e quando chega um valor X, ele distribui tudo pela metade, né? Então, assim, não é a questão da palavra rico que seja ruim, é o que você faz com esse dinheiro, né? E aí já teve um aí que tem fábrica de carro, que na época ele estava no governo Trump, ele cortou os benefícios, e aí foi uma crítica muito grande, né? Que eram benefícios sociais. Isso deixou de ajudar não sei quantas mil crianças em situação de vulnerabilidade, de fome, sem medicamento, né? Então, existe vários tipos de ricos, tá, pessoal? E essa é a minha interpretação. Existe o rico obcecado por dinheiro, que ele só pensa em dinheiro, ele come pensando em dinheiro, ele só vai dormir pensando em dinheiro. E tem um rico que ele sabe usar o dinheiro, né? O que é saber usar o dinheiro? Né? Meu ponto de vista é você usar ele sem, sem esnobar, né? Sem focar muito no luxo, né? Você usa o básico ali, o normal, e sempre está ajudando, né? E nós vivemos num mundo que as pessoas podem falar, como eu vou ajudar? É só você abrir a porta da sua rua, caminhar umas 2 quadras, você vai ver muitas pessoas precisando de ajuda, né? Vivemos num mundo que as coisas estão, os poucos estão acumulando muito, né? Em 1906, um economista, ele fez o Teorema de Pareto, lá na Itália. Ele descobriu que 20% das famílias italianas tinham 80% do poder. Hoje, se o Pareto voltasse ao tempo, eu colocaria aí 4% das famílias italianas, dos Estados Unidos, do Brasil, tem 90% do poder, né? Então, isso aqui é uma crítica, no meu ponto de vista, né? Essa é uma interpretação que cada pessoa tem a sua forma de interpretar, né? Aqui ele não está criticando o rico, todos os ricos, ele está criticando o rico que só pensa em dinheiro, né? Uma vez um amigo meu de infância pegou carona
como empresário, ele estava crescendo na minha cidade, tudo. E ele tinha umas redes lá de comércio, né? E ele perguntou pro meu amigo, o que que te faz feliz? Aí meu amigo falou, eu gosto muito de passar o fim de semana, viajar com a namorada, ir pra praia. Ele começou a botar lazer. E aí meu amigo perguntou, e você? O que você vai? Olha, o que me faz feliz é quando eu fico olhando o tempo todo no aplicativo minha conta bancária. Quando eu acordo, eu olho, quando eu durmo, eu olho. E esse é um cara que cresceu, hoje ele tá um dos caras mais ricos do Brasil, tá entre os 10, só que assim, ainda continua com aquela fome de guardar, guarda, guarda, lucra, mas não movimenta esse dinheiro, não tem uma ação social, não ajuda ninguém, é só trabalhar, 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 né? Então esse aí a gente pode chamar de Mammon, né? Da crítica, né? O rico que é o escravo do dinheiro, né? O pão duro do dinheiro, né? Então a gente tem que usar bem esse dinheiro, tá? Dinheiro, porque ele vai ser cobrado da gente. Tudo que Deus nos dá nessa vida, ela vai ser cobrado depois se a gente usar mal, né? Nós estamos aqui para aprender. Disse a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha. Opa, eu coloquei para gravar, não, né? Coloquei, né? Colocou, Tá colocou. gravando, tá Tá, gravando. tá, aqui. Aqui eu vi que tá gravando. Disse-lhe a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse o que farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma tem de reserva muitos bens para longos anos repousar. Come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ei a alma, para que servirá o que acumulaste. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então a gente vê algumas pessoas que trabalham, conheço vários casos desses, que vivem só para acumular, né? Como lá o meu conterrâneo lá, que ele gosta de olhar no aplicativo a, a conta bancária, né? E a gente não precisa pegar um livro religioso para dizer que é dando que se recebe, né? Eu li o Pai Pobre e Pai Rico, muito bom. Quem não leu, eu recomendo, né? É um livro mais de um caráter mais econômico, de finanças, né? E ele falava assim, ele explica como ele conseguiu ficar milionário. Só que tinha época que ele não tinha nada. E quando ele não tinha, ele dava. Aí ele dava dinheiro, dava para ajuda à caridade. Ele dizia que ele acreditava que o dinheiro, quando você dá, ele circula melhor e volta em dobro, né? Então, toda a grande crise que ele tinha, ele dava. Ah, perdi ali, digamos, 50 mil no meu negócio, sobrou 3 mil. Ele pegava os 3 mil e dava. Ele disse que todas as vezes que ele fez isso, ele teve um retorno. Ele sempre dizia que o dinheiro não é para ficar parado, é para circular. Então, o dinheiro é para você gerar riqueza e para ajudar as outras pessoas. Esse é um livro de economia. O cara nem é religioso, né? Nem sei a religião dele, ele não fala muito de religião, é só de economia, como economizar e ficar milionário, né? Então, eu acredito muito nessa energia. Se você para o teu dinheiro, né,
tua vida naquele dinheiro, aquilo vai estar te fazendo muito mal, vai estar te prejudicando, que no futuro você vai ser cobrado em outras vidas, o mau uso, né? Mas como eu tenho que fazer? Como na primeira história, eu tenho que vender tudo e seguir Jesus? Você não precisa vender tudo hoje, né? Hoje a gente vive num mundo de equilíbrio, né? Você só precisa equilibrar, né? Gastar uma parte, a outra ajudar as pessoas, deixar o dinheiro fluir, né? Eu tenho certeza que isso volta. Esse grupo de bilionários que eles se reúnem, que tem o Bill Gates da Microsoft, eles doam, são vários, cada um doa metade. Dá 2, 3 anos, eles já estão lá no topo outra vez, como os mais ricos do mundo, né? Eles pegam, doam tudo, vão lá para baixo, né? Porque o dinheiro ele vai movimentando. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Essa é a lei da vida, né? Quanto menos você ajuda, menos você é ajudado. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu frente da tumba e subiu numa árvore, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo disse: Zaqueu, dá depressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má fé. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens ao pobre. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenize-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que é o filho do homem, veio para procurar e salvar que está perdido. Então, nessa parábola, mostra que Jesus não tinha um ódio por todos os ricos, né? Aqui ele tinha dinheiro, né? Na verdade, eu nem posso falar essa palavra ódio, né? Ele não falava sobre os arquivos, ele não era o rico que o Jesus criticava no início, né? Tanto é que ele deu a metade, né? E as pessoas ficavam: você vai para casa de um homem rico? Então, a pessoa boa de coração, ela não tem classe social, ela não tem etnia, não tem idioma, né? Tá dentro de você isso, né? Então, e aí, como nós temos que ser, né? Eu recomendaria ser como Zaqueu, né? Você tem o dinheiro e sabe na hora certa onde fazer a doação, né? Ele viu na hora certa o que tinha que fazer com esse dinheiro, né? E aí, segundo o pai pobre e pai rico, isso vai formar uma energia muito grande e vai retornar muito para ele, né? Tudo que a gente faz de boas ações, isso volta para a gente, né? Existe toda uma energia, né? Nossos pensamentos, nossas ações, nossas vibrações. Então, tudo isso cria uma energia que a gente não consegue ver, né? Nossa limitação visual, tá? Eu colocaria como um de um cachorro, né? O cachorro é praticamente cego. Ele se orienta muito bem pelo olfato e audição, tá? Mas ele vê péssimo o cachorro, né? Então, a nossa visão, nós só conseguimos ver em frequência de 2000 para alguma coisa. É uma frequência muito mínima da escala, não daria nem 10%. O que significa isso? Que tem coisas muito mais no nosso mundo que a gente não consegue ver por causa da baixa frequência da nossa visão. Aqui outra história. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta.
todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mendigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e os cães deviam lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nas tormentas, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para que me refresque a língua, pois sofro terrivelmente tormentos dessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nas tormentas. Ao demais, existe para que sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem. Como também ninguém pode passar do lugar onde estás para cá, para aqui. Disse o rico: Então te suplico, pai Abraão, que eu mandes a casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunha dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormentas. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutam. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for te ver com eles, farão penitência, respondeu-lhe Abraão. Se eles não ouvem o Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo em algum dos mortos que ressuscite. Então, essa aqui é uma história que ela fala muito de um rico que foi eu gosto dessa palavra niilista, né? Ele foi um niilista, né? Não fez nada. Niilista vem do grego, nadista. Essa pessoa foi um nadista, né? Acordava, tomava café, vestia roupa luxuosa, ia para os banquetes luxuosos e as pessoas que estavam à volta, seus empregados, tratavam mal, os mendigos não davam ajuda. E aí, quando você morre, independente de ser rico ou pobre, são tuas ações que te levam para o lugar. Então, as ações dele foram para as tormentas. Já o Lázaro, ele se depurou, sofreu, passou fome, passou frio, passou humilhação, mas no kardecismo a gente sempre fala que o sofrimento, ele depura a nossa alma, né? Por isso que todo ano, né, a gente tem algumas surpresas da vida para a gente não se acomodar, né? Então, porque se a vida nossa fosse muito tranquila, igual a do Lázaro aqui, sem, sem, sem dificuldades, sem decepções, nós ficaríamos como Lázaro, parado. Então, a vida ela vem apresentar e ela vem com dificuldades. A gente passa dificuldades emocionais, passa dificuldades no emprego, tem perdas de parentes grandes, tem perdas profissionais, e tudo isso é para a gente crescer, tá? É como uma prova. Tá? Você está na segunda série, se alfabetizou, agora vai para a terceira. Então, eu sempre falo, esse é o segredo da vida. E quando eu estou passando por dificuldades, sempre passo. Tá? Tem umas que é mais light, tem umas que não é tão light, a gente só tem que agradecer. E colocar na cabeça que tudo nessa vida passa, né? Tudo é uma questão passageira. Quando a gente está com dificuldade, com problemas, parece que aquilo vai ser eterno, mas não. O grande segredo da vida é a gente levar esse equilíbrio. Tá? Qual é esse equilíbrio? Vender tudo e seguir Jesus? Não. Tá? Hoje nós estamos numa era de equilíbrio, saber equilibrar, saber viver com dinheiro, utilizar o dinheiro de forma certa, sem luxo, sem ostentação, né?
e utilizar o dinheiro para fazer mudanças, para ajudar as pessoas, né? Eu vejo muitas famílias que às vezes um parente precisa e os primos viram as costas, né, com medo de perder aquele dinheiro e o parente não retornar. O dinheiro é para isso, tá? E a gente ajuda as pessoas não é somente com dinheiro, tá? A gente ajuda também com palavras, né? Com palavras. Eu me lembro que aqui tinha uma vizinha nossa, moradora de rua, que ficou muito amiga da Gaia, a Luciana. E ela nunca me pediu nada. Passava, mas eu ajudava com palavras, né? E incentivando ela, tô procurando emprego, será que você acha? Ô, Luciano, eu acho que você consegue sim. Ela conseguiu um emprego e foi para Minas. Aí mandou uma foto, agora alugou casa, mandou uma foto para a Gaia, disse que vai vir aqui visitar. Então a ajuda, ela não é só financeira, né? É uma ajuda de incentivo, né? Imagine a baixa estima dessa pessoa morando na rua por algum tempo, né? As pessoas passam, não falam. Então a gente ia lá, dava bom dia, boa tarde, conversava, a Gaia parava, falava lá horas e horas com ela. Então existem várias formas de ajudar, né? A vida é como um jogo, tá? E você só ganha nela. O que é ganhar nela? É você chegar no nível de evolução, né? Quando você vai praticando o bem, né? Porque isso que nós juntamos, ele é muito bom no sentido assim, ele te dá mais conforto, o dinheiro ele te dá também mais poder intelectual, porque você consegue fazer cursos, comprar livros, computadores, estudar mais, estudar nas melhores escolas. Mas quando você morre, né, a única coisa que você vai levar é o que você aprendeu. Roupa não vai, carro não vai, fazenda. Então, outro segredo da vida que eu sempre digo, é a gente tem que ter esse desapego, tá? Nós ficamos muito apegados com nossas coisas, com o nosso carro, com a nossa casa, com a esposa, com o filho. A gente tem que ter esse desapego, porque tudo aqui é temporário. A vida é como uma novela da Globo. Ela tem hora e hora para terminar. Então a gente não tem que se. Tem que só ter a noção que quando acabar, aquilo tudo é passageiro. Tudo que você tem é passageiro. Você vai voltar uma outra novela com outro personagem. E aqui ele fala: não se pode servir a Deus e a Mammon. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que você considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens, né? Essa foto aqui ela foi tirada no Morumbi e ela rodou o mundo todo, né? Então, de um lado você vê uns apartamentos com piscina, a varanda, são mais aí, cada apartamento deve ter uns 300 metros quadrados, e do outro lado você vê pessoas vivendo em condições bem subhumanas, né? E aí eu vejo muitos religiosos perguntarem, né? Por que existe essa desigualdade? Né? Por que todo mundo não vive bem? Eu vejo muitas religiões e alguns amigos meus ateus viraram ateus por causa desse questionamento, né? E eu já penso o contrário. Eu acho que isso é uma ordem do universo, tá? E é uma ordem para a gente evoluir. Porque quando a gente estuda o livro dos Espíritos, o Espírito da Luz ele responde: nós vamos ter que passar por todas as etapas. Eu entendo isso como o quê? Nós vamos nascer doentes, saudáveis, bonito, feio, rico, pobre, né? Nós vamos passar por todas as etapas para ter o conhecimento.
Então, quando eu vejo a pobreza e a grande riqueza, eu vejo a questão da gente poder trabalhar para melhorar. Tá? Eu não vejo isso como algo ruim. Quando eu vejo a violência, é a mesma coisa. Tá? Nós temos muito. O cristianismo ele herdou muito das filosofias, da religião dos persas, né? A briga eterna do bem e do mal, o mal vencendo, o bem perdendo. Mas, na verdade, o kardecismo, ele só existe o bem. O mal é uma energia mal direcionada que está sendo analisada, que está ali temporariamente. Tá? O bem é que existe na verdade. Tá? O mal é só uma energia mal direcionada que vai gastar um tempo ali para ele se reconectar outra vez com a divindade. Né? Então a gente absorveu muito isso. Né? Então tem essas brigas eternas, né? E a miséria é uma forma da gente trabalhar da pessoa que tem condições de ajudar, para ajudar, da pessoa que está passando a miséria, certeza que ela está fazendo alguma prova. Imagine algum político que roubou muito dinheiro público, de escola, tudo, e nasce numa situação daquela, ele vai aprender. Ele nunca mais vai roubar verba pública. Né? Você só aprende quando passa. É igual a fome. Sempre falo que a pessoa que passa fome, se passou na infância e chegou na velhice, ele nunca vai deixar sobrar nada no prato, porque aquilo marcou na alma dele. Tá? E toda vez que ele olhar do lado e do outro e alguém está estragando muita comida, ele vai se incomodar. Aí, essas lições, elas ficam gravadas na nossa alma quando a gente passa. Então, essas desigualdades são feitas para nós trabalharmos, a violência é feita para nós trabalharmos. Né? A gente tem que entender que esse mundo é totalmente perfeito. Deus fez isso totalmente perfeito. Essa imperfeição que a gente acha que na verdade, é um campo de trabalho para nós podermos evoluir mais. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Finalizamos o capítulo 16. Estou indo rápido? Esse lance da riqueza, de conversar com os outros na rua, é só devolver um pouco da dignidade, né, que a pessoa tem. Só de você enxergar ela como um ser humano de novo, você já devolve um pouco da dignidade dela, né? E isso realmente faz uma grande diferença no dia daquela pessoa. Porque quantos não estão ali invisíveis o resto da sociedade? Eu sempre conto essa história do. Achei muito interessante essa história do. Já contei ela umas duas vezes lá na casa do Evangelho. Assaltaram aqui na Zona Leste, né? São Paulo, na Zona Leste, assaltaram um restaurante japonês. E aí a polícia começou a ir na cola dos bandidos e os bandidos pegaram, eram as maletas de dinheiro, muito dinheiro na época, e aí os caras jogaram embaixo do viaduto para a polícia se pegar, se escapar com a prova do crime. Né? E tava bem no lado de um casal de mendigos. Aí esse casal de mendigos pegou, ele associou que era do restaurante, que tinha sido roubado, e levou lá pro dono. Que o dono fez? O dono, achei muito bonito lá, o japonês. Ele virou para o casal e falou assim: Olha, eu tô muito grato, eu vou te dar um desejo. O que é que você quer? Você quer voltar para o teu estado? Eu pago a passagem. Você quer um emprego? Eu te arrumo um emprego. E aí eles optaram por um emprego.
foram trabalhar lá no restaurante. Achei bem interessante, ele contratou uma psicóloga, porque tem que ter uma adequação, né? Você está na rua, tua autoestima, são vários problemas emocionais são afetados. E aí depois que ele começou a trabalhar, foram entrevistar eles lá e eles perguntaram: "O que que você está achando tão diferente que mudou agora?" Aí ele falou: "Olha, agora eu passo na rua e as pessoas dão bom dia, boa tarde, falam comigo, porque antes eu era um invisível. E isso mudou e eu gostei bastante." Olha só, uma coisa simples, né? Que era o que a gente fazia lá com a Luciana, amiga da Gaia. Ô, Luciana, bom dia, boa tarde, não? Essas coisinhas são simples e você gasta tão pouco tempo, mas você gera um impacto naquela pessoa, né? É assim, é uma coisa tão simples, né, cara? Tão trivial. E aí eles se E emocionavam muito, era o que eles estavam mais amando, era aquilo. As pessoas falavam com eles. eu, eu trabalho com muita gente que tem dinheiro também. Tem gente que tem muita grana e o cara te oferece café, o cara te traz água. O cara, nossa, uma humildade. Agora tem gente que não olha nem na sua cara. Você dá bom dia, você dá boa tarde, você dá boa noite, a pessoa não olha nem. E assim, você tá ali para prestar o serviço para ela e ela não dá sabe, o, o trabalho de responder. Eu estava trabalhando com um cara da Vivo, ele estava fazendo uma instalação lá e a gente começou a conversar sobre isso. E aí ele falou que trabalhou na casa de um cara que o cara era um apresentador aí, era cheio de dar carteirada, né? Ele conhecia o dono da Gol, que ele conhecia o dono da, da Vivo, que ele conhecia o dono de não sei quem, não sei quem. E assim, um cara razoavelmente muito bem de vida, mas muito desagradável. Só que de contrapartida ele falou que o Emílio Surita, ele nunca foi tão bem tratado por um cara de influência igual ele foi tratado pelo Emílio Surita. Falou, cara, eu me senti o irmão dele, ele me tratava como se eu fosse o irmão dele. E eu, um simples é, é, prestador de serviço da Vivo. Eu falei, não, tem gente que é humano, né, cara? Ele só é humano, mais nada. E em relação a moradores de rua é mais delicado ainda, né? Mas enfim. É um problema antigo que aumentou bastante. Eu me lembro que no governo da Dilma, São Paulo tinha mais ou menos 16 mil moradores, né? Hoje eles estão calculando 100 mil. Muita, né? Aumentou muito, assim. Uma coisa que eu notei muito foi depois da pandemia. Depois da pandemia que eu E notei isso subiu bastante. esse aumento foi porque assim tem vários canteiros aí que você passa, várias praças que você passa, aqui mesmo próximo de casa aqui eu passo por algumas praças que até antes da pandemia não tinha. E hoje em dia eu me deparo com muitas barracas, né? Eles ganharam muitas barracas. Tá, o nível de morador de rua subiu abruptamente, de uma maneira bastante significativa. Essas barracas, eles são pessoas que doam para eles, né? Para eles terem um pouco de conforto, mas é triste que a prefeitura passa e leva tudo. Esses dias, ano passado, quando a Luciana ainda morava aqui perto, agora ela foi para Minas,
levaram a barraca dela com tudo, né? Ela tem as roupinhas dela, os objetos pessoais, de, de- e É, aí ela tava desesperada, coitada, porque tudo que ela tinha foi levado. Acho que ela saiu para algum lugar, uma, duas, quatro, quando voltou, a prefeitura deu um raspa. Roupa de frio, ficou sem nada, né? Só com a roupa do corpo. Ela tava chorando que só, deu uma dó, uma pena. Né? A gente vê algumas políticas que são desumanas, né? A pessoa já não tem nada, né? Vai tirar dela ainda. tem. Cara, é complicado, é uma situação bastante delicada. Tem gente que não olha para o outro como ser humano de jeito nenhum. É que algumas coisas você só consegue passar, entender quando você passa. Eu sempre falo isso, né? Conto até uma história aqui que aqui na 11 de julho, aqui perto de casa, eu sempre desço lá pedalando para ir para o Ibirapuera. E aí toda vez que eu descia, eu ficava irritado porque são duas vias de carro e os carros sempre subiam na ciclofaixa. E aí eu tinha que passar bem no cantinho. E aí eu ficava, pô, esse pessoal é mal educado, né? Só que eu olhava do meu ponto de vista. Um dia eu passei de carro lá. E aí, como tem um pão de açúcar ali, as pessoas estacionam ali na porta. E aí, de duas vias ficam três vias. Aí fica muito apertado mesmo para os carros, né? Aí depois que eu entendi isso, eu passo lá no cantinho da ciclofaixa para o carro já subir na metade da ciclofaixa, né? Então, quando você entende e passa pelo outro lado, você sente, aí você começa a entender. A empatia, que chama, né? Isso a gente tem que desenvolver bastante, a empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Bom, vamos agora para o capítulo 17. Bora, bora. Sede perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, esse capítulo, ele fala muito do que o cristianismo bate, né? Que você recebeu uma face, você tem que virar a outra, né? Isso é um grau de evolução muito grande, né? Hoje nós estamos no nível de redes sociais, de olho por olho, dente por dente, né? E amar os nossos irmãos, esposa, pai, mãe, é muito fácil, né? Isso que ele está falando. Só que a gente não tem que amar só um grupinho, a gente tem que amar todos. Todos como se fosse a pessoa que mais você ama, teu pai, tua mãe, né? Então fala. Aí diz que esse é o segredo da evolução, né? Sede perfeitos. Tá? Não basta amar um e odiar o outro, né? Isso é difícil, tá? É difícil porque tem pessoas que azucrinam muita gente na infância, adolescência, fase adulta, mas tem que ser trabalhado. O verdadeiro homem do bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que lhe desejar lhe fizesse assim. Kardec ele sempre falava assim: não adianta somente não fazer o mal. A evolução, para você evoluir, mudar de vibração,
né? Mudar de frequência, você tem que fazer o bem. E esse eu acho que é o grande X que nós, todos nós aqui, nessa reunião, que a gente tem que trabalhar. Às vezes a gente se acomoda naquela vida, trabalho, 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 pago boleto, pago isso, trabalho, 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 chego em casa cansado, mas o que que eu estou fazendo de bem? O que que eu estou construindo? Né? Tudo bem, eu não estou fazendo mal, mas isso não importa. A evolução você vai ficar estagnada. Se você se importar só em não fazer o mal e continuar a vida, você não vai crescer. Isso é bem simples isso aí, né? O Kardec ele batia bastante nesse ponto. Então, a gente tem que acordar para fazer o bem. Tá? Um dever de casa quando a gente for dormir. O que que eu posso fazer de bem? Ah, dar dinheiro para instituição de caridade. Pô, não tenho dinheiro para dar. O bem, ele não é feito só com dinheiro. Você pode dar um tempo para instituição de caridade. Você pode dar R$ 5 para instituição de caridade. Você pode falar com uma pessoa que está precisando naquele momento, escutar, ou melhor, às vezes nem falar, só escutar o que a pessoa está passando. Há muitas formas de fazer o bem. Tá? O que a gente tem que pensar dentro da gente é qual bem eu vim para fazer. Tá? Eu acredito muito em predestinação. Tá? Os nossos caminhos nós já traçamos antes da reencarnação, fizemos um projeto. Qual bem está nesse meu projeto? Analisar isso quando dormir, que logo logo você vai conseguir a resposta. Então, o mais importante hoje é não fazer o mal, não é não fazer o mal, tá? É não fazer o bem. Isso é o mais importante que atrasa a gente, né? Ah, mas eu faço isso a cada 10 dias. Será que é 10 dias mesmo que você tem que fazer? Será que você não pode fazer a cada 5 dias? Quem vai te falar essa, esse teu projeto é você mesmo. Eu sempre falo assim, escuta o silêncio. O silêncio ele fala muito mais do que palavras e pessoas, né? É impressionante. Quando você senta ali, eu recomendo cada pessoa um dia na semana, 2 dias, parar e escutar o silêncio. Se você começar a criar esse hábito, 5 minutos, você vai conseguir as respostas, elas vão começar a chegar. Você está com um problema, vai fazer um silêncio. Ah, não, eu sou muito agitado. Começa a lavar a louça, pedalar e deixa a mente em branco, que logo, logo vem a resposta. Então, a gente tem que praticar o bem, tá? Antes que seja tarde, porque a nossa vida aqui, ela é muito curta. Aquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhe assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol as queimou, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes cem por um, outras 100 e outras 30. Ouça bem, tem ouvidos de ouvir. Pessoal, o que, é que vocês entendem por esse semear? Existe as parábolas, existem várias formas de você interpretar, né? Aqui tem uma, né? Escutar, pois,
vós outros a parábola do semeador. Quem quer escutar a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado do coração. Eu acredito assim, você escuta, mas se você não tem disciplina, não tenta sair da zona de conforto para começar a praticar, aquilo vai ser esquecido. Eu traduziria hoje dessa forma, né? Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raiz, dura apenas algum tempo. Então esse eu traduziria para os dias de hoje assim: ele teve ação, começou a fazer, mas não teve a persistência, a disciplina de continuar, né? Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo aos cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então aquele escutou e tinha muitas ocupações materiais, né? E esqueceu, foi infrutífera aquela palavra. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que ela produz dando 100 ou 60 ou 30 por um. Eu interpretaria de uma forma mais moderna dessa forma, né? Às vezes você escuta a palavra e é bonito a palavra, você se comove, mas você não tem ação de praticar. Já o outro teve ação de praticar, mas não teve a disciplina da constância. E já o outro escutou e já se entregou aos bens materiais, né? Eu penso que hoje eu traduziria assim, mas existem muitas formas de fazer a tradução dessas parábolas, né? Todas elas estão corretas, né? A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o bom prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentes da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus confere à autoridade o título de missão ou de prova, quando entende, a retira quando julga conveniente. Então, as autoridades, né, se iludem com a riqueza e com o poder, né? Só que tudo que é dado é cobrado, né? Quanto mais autoridade, quanto mais riqueza você tem e menos você trabalha, se evoluiu, mais você vai ser cobrado. E depois que desencarnar, você não vai conseguir levar nem a roupa do corpo, né? E a gente vê muitos grandes chefes de Estado se iludindo com isso, né? Eu vejo o presidente aí de uma grande nação arrogante, não fala com mestiços, com pobres, né? Então, assim, o que é dado é cobrado. Então, o CDs, quando desencarnar, ele vai passar muitos séculos para entender o que foi dado para ele, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente não aprende pelo amor, nós vamos aprender pela dor. Essa é a lei do kardecismo, né? A gente aprende como a maioria de todos, pela dor. Consistirá na consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. Para resolver essa questão, apoiei-me em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo.
que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, e como se considera cativo da carne, para que essa vida viva se expanda e chegue mesmo a conceder as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte, passamos uma comparação. Eles se acham ambos em perfeito estado que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. Inevitavelmente parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegaria ao equilíbrio, né? Eu li alguns livros, cara, esses que ele sempre dizia assim, a gente tem que cuidar do corpo porque esse corpo não é nosso, né? Ele é emprestado para a gente fazer uma tarefa. E depois ele será tirado. Então, e no livro mostrava algumas pessoas que, por excesso de comida, desencarnaram mais cedo, por excesso de, por não ter vida saudável, desencarnaram mais cedo, e elas eram cobradas sobre isso, né? O corpo nós temos que cuidar muito bem dele, tá? Ele é um item muito importante para a nossa evolução que foi emprestada. Como é que cuida do corpo? Comida saudável, atividade física, descanso, tudo isso ajuda no cuidado, né? E tudo isso será cobrado se você não conseguir cuidar dele. Então, existe muitos. Hoje morrem mais pessoas por excesso de peso do que por falta de comida, né? A gente vê países como Estados Unidos e depois o México que são pessoas extremamente obesas, né? Você vê nos filmes de Hollywood tudo bonitinho, em forma, mas quando você vai na rua mesmo, você vê pessoas de 180 quilos, 200 quilos, né? Um fígado já para lá de Bagdá, e isso não é uma forma de cuidar, né? Ele começa a se limitar. No nosso no livro Nosso Lar, ele aborda esse tema, né? Quando um médico desencarna, ele chega lá, e é colocado essa questão de dele ser um suicida. Aí ele fala assim, mas eu não sou um suicida. Aí ele falou assim, aí que você se engana, porque a partir do momento que você cede aos seus vícios, comida demais, gordura demais, bebidas, é, quando você maltrata seu corpo, isso é um suicídio. Não é um suicídio daqueles de você dar um tiro na cabeça, de você usar, se auto-envenenar com remédios, mas não deixa de ser um suicídio. Esse lance de cuidar do corpo é bastante delicado. É o que você acabou de falar. É dado, mas vai ser cobrado. E é cobrado, igual você falou, como um suicida, né? Uma das maiores cobranças é o suicídio. E quando você desencarna por causa do que não cuidou do teu corpo, você lá entra no grupo dos suicidas, né? Então a gente tem que cuidar muito do nosso corpo, fazer atividade física, comer comida saudável. É muito difícil comer comida saudável porque hoje é tudo junk food, né? É tudo comida processada, né? Mas a gente tem que tentar. Tá? Quanto mais comer comida saudável, mais praticar atividade física, mais você vai viver saudável. Eu me lembro da minha época, quando eu era criança, meus tios chegavam a 50 anos e já estavam hoje como se fosse 100 anos, né? 90, já estavam aposentados, né? Não conseguiam mais mal caminhar, já estavam todos igual aqueles jogadores dos Estados Unidos de futebol, já estavam todos destruídos. Hoje eu vejo minhas primas e alguns primos eu chegando a 60 com cara de 40, né? E com saúde super boa, né? Então o segredo é se cuidar, né?
não pela vaidade, né, mas pelo corpo que nós temos foi emprestado e para a gente ter mais saúde e poder trabalhar muito mais. É, para você poder fazer aquilo que você veio fazer, né? Quanto mais você cuidar do seu corpo, porque a equação é muito simples. É, a gente tem vários problemas, todo mundo tem N problemas. Só que quando a saúde falta, você para com tudo, porque só tem um problema. Esse problema é cuidar da sua saúde. Então, cuidar do corpo não é nenhum ato heróico. É uma coisa que tem que ser feita simples, dia a dia. É, é, coisas corriqueiras, a partir do momento que você adquirir um hábito, um hábito bom vai puxar outro hábito bom, e assim sucessivamente. Mas quando você adquirir um hábito ruim, consequentemente, um hábito ruim vai puxar outro hábito ruim. Mas é isso, toca o barco. Não, bem comentado isso. Pessoal, vamos finalizar por aqui, tá? Na verdade, a gente já está quase terminando, o Evangelho está bem adiantado. O Livro dos Espíritos, se não me engano, a gente está atrasado, por causa dos feriados, a gente está atrasado uma aula. Mas o Evangelho a gente está bem adiantado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, a lição de casa que eu sempre passo: qual o bem que você está fazendo? Vamos pegar o Kardec, né? Ele diz que não adianta só não fazer o mal. Qual o bem que a gente está fazendo aí? A gente está certo? A gente precisa fazer mais, diminuir, aumentar, né? Essa é uma das lições. A outra, né? O corpo. A gente está cuidando do nosso corpo. Eu estou me alimentando direito. Eu estou com pensamentos, vibrações altas, uma boa frequência. Estou praticando esporte. Eu estou cuidando desse meu corpo que foi emprestado, né? Então, esses são os dois itens. Quando vocês forem para a cama, nós, né, eu também vou participar, para a gente analisar. Só queria agradecer a presença de todos, tá? Desculpa o atraso. Hoje eu cheguei 4 horas para fazer o exame, mas atrasou. Fui sair lá 8 horas praticamente. Tranquilo. E Ao vivo é assim. se o bom é que eu tomo remédio, ainda estou mais para lá de Bagdá do que para cá. O remédio, ele dá um efeito como se fosse umas 10 cervejas anestesiado. Fala abaixo que Mal, tem uns amigos que vai querer essa receita aí. mal consegui me encaminhando. Caminhava igual um bêbado para chegar aqui. É um remédio forte. Bom, agradecer a presença de todos, tá? E Imagina, uma boa obrigado, noite, viu? um bom descanso aí Obrigada, para viu? todos. E Boa noite gostei a da todos. ideia da aula presencial, viu? Da última aula. Eu acho que vai ser Tava muito bom. pensando, a gente faz Também mais acho que é duas, legal. né? A gente faz duas dessa e aí faz a última presencial. Se todo mundo Ah, concordar, tem que ver também lá com a dona Dora, toda a disponibilidade. Para a gente se mas juntar acho também legal a gente se numa, né? encontrar. Um dia. Então vamos tentar fazer essa. A última, a gente vai tentar fazer presencial. Vou dar uma pesquisada aí, se é Com um possível. lanchinho comunitário? E Isso, igual a gente fazia antes, né? Isso. isso, Com o chazinho quentinho Isso. da Olinda. de hortelã, os chazinhos de hortelã.
Boa.